Olá, me chamo Benedito Lima, sou do curso Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, modalidade EAD, e sou do polo de Dom Pedro. Eu estou aqui para apresentar uma atividade especial da disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Essa atividade tem como segmento conhecer, apontar e compreender os principais elementos de uma pesquisa científica, que vai desde o título, o problema da pesquisa, as hipóteses, objetivo geral e objetivo específico. A pesquisa na qual eu fiz, ela teve segmento com base em texto disponibilizado no ambiente virtual, onde foi disponibilizado 4 textos, textos esses que falavam, aliás, que falam sobre os 4 elementos da Terra: fogo, água, ar e a terra. E eu escolhi para falar sobre a água. Eu fiz uma pesquisa científica pautada com seus elementos, onde ela tem o título, ela tem o problema da pesquisa, ela tem as hipóteses, objetivos gerais e objetivos específicos. E eu escolhi falar sobre a água. O meu tema da pesquisa, o título da pesquisa foi o mau uso da água e o uso da água. E por que a escolha deste tema? A justificativa da escolha desse tema se deu a partir do entendimento, porque a água é fundamental para o desenvolvimento social, econômico da sociedade em que nós vivemos. Ou seja, sem água, nós não conseguimos, em hipótese alguma, sobreviver. Todos os seres vivos necessitam e precisam de água para viver. Devido às mudanças climáticas, surgiu um questionamento: como devemos preservar esse recurso? Qual é a forma que eu devo evitar o desperdício? Porque nós sabemos que a água ela pode fazer falta ou pode faltar futuramente, mas nós não temos certeza e também não estou afirmando. E vamos dar seguimento à minha pesquisa. Eu irei falar sobre o uso e o mau uso da água. Vamos lá. Mas o que é a água? A água é a fonte essencial, ou seja, a substância essencial para a vida humana nessa terra. E nós compreendemos que a água é uma substância química constituída por 2 átomos, que é o hidrogênio e o oxigênio, que formam a molécula H2O. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui a fonte de pesquisa, que é o texto como base que eu tive. Esse texto aqui foi disponibilizado no ambiente virtual. Também fui atrás de outras pesquisas, como vocês podem ver aqui, ó, disponibilizada, certo? Porque quanto mais informações, melhor. A minha pesquisa, ela tem título ou tema, que é o uso e o mau uso da água. Ela tem o problema de pesquisa. Nós temos as hipóteses, nós temos objetivo geral e objetivo específico. Mas qual é o meu problema de pesquisa? O problema de pesquisa é quais são os principais impactos ambientais e sociais do mau uso da água e quais são as formas práticas sustentáveis de gestão que podem contribuir para a preservação desse recurso essencial. Então, o principal problema de pesquisa é quais são os principais impactos ambientais e sociais. O que nós devemos fazer para preservar esse recurso tão importante para a vida humana? E como evitar o desperdício? E as hipóteses? As hipóteses principal que nós temos é que, durante a pesquisa, eu entendi e compreendi que é o uso inadequado desse recurso tão importante para a vida humana. Os objetivos gerais. O objetivo geral da pesquisa é investigar
os efeitos do uso e mau uso da água e analisar alternativas sustentáveis que visam promover a preservação e o uso consciente desse recurso. Os objetivos específicos: identificar os principais setores responsáveis pelo uso excessivo ou inadequado da água, avaliar as consequências ambientais e sociais decorrentes do desperdício e poluição da água, estudar casos de sucesso em prática de uso sustentável da água. E é isso, nós iremos compreender nessa pesquisa científica o tema, o uso e mau uso da água. Vejam só que essa pesquisa ela é pautada no principal problema, o principal pressuposto dessa pesquisa é os impactos ambientais e sociais. Nós vivemos dias difíceis. Ora, nós temos água potável em determinado lugar e isso contribui muito. Por quê? Nós vemos que a água ela possui três estados: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. A água no estado líquido, eu posso encontrar ela onde? Eu posso encontrar ela nos cursos de água, que são oceanos, que são mares, que são lagoas, lagos, açude, poços. Já a água no estado sólido, eu posso encontrar ela na neve, onde prevalecem regiões mais frias, granizo, geadas, geleira, e a água gasosa é o vapor da água presente na atmosfera. Podemos até dar um exemplo, quando você coloca uma panela com água fervente e aquele vapor ali é a água no estado gasoso. Vamos agora conhecer um pouco do uso e o mau uso da água. Nós percebemos ultimamente que é necessário que se tenha um uso consciente. Mas o que seria esse uso consciente? Eu não posso utilizar mais água, tipo, para lavar a calçada, lavar o meu carro, regar as plantas? Sim, você pode e deve. Só que eu devo usar uma forma correta, uma maneira consciente, para que esse recurso não venha a faltar futuramente para as gerações que estão por vir. E é isso, eu devo cuidar. O uso consciente da água é fundamental, mas o mau uso e desperdício são problemas sérios, especialmente no Brasil, diz a pesquisa. E o consumo de água é em grandes setores, como a agropecuária, a indústria e além das causas. Nós observamos que a maior quantidade de água utilizada está nos setores de agropecuária, da indústria e nas casas. Nas casas, nós podemos ver quando a gente lava a louça, quando a gente toma banho, entre outros. Indústria, a gente pode estar observando na produção de alimentos, entre outros. Na agropecuária também, porque tem a irrigação de plantas, tem que dar de beber aos animais e muitos outros exemplos que nós podemos ver nesses setores. Então, nós entendemos que é nesses setores, agropecuária, indústria e nas casas das pessoas, que se tem mais aliás, que o consumo de água é muito maior. Então, vejamos o seguinte, mas dentro desses ambientes, dentro desses setores, acontece o quê? O mau uso da água causa desperdício. E o mau uso inclui atividades como deixar a torneira aberta, banhos longos, limpeza de calçada, como mangueira e descarga em excesso. Ou seja, nós temos aqui que, além de ser consumido em grandes setores como casas, agropecuária e indústria, nós percebemos o desperdício da quantidade excessiva de água. E o que nós observamos? Observamos que é necessário que haja urgentemente práticas que venham evitar desperdício desse recurso, porque nós devemos cuidar para nós termos futuramente. Então, uso doméstico, uso industrial, uso na agricultura e na pecuária. Porque nós sabemos que o próprio corpo humano
ele é composto de água, e sem água nós não conseguimos viver em hipótese alguma. Aqui atrás eu tenho um cartaz me explicando um pouco. Eu vou mostrar para vocês que tem alguns gráficos, certo? E olha aí, galera, eu tenho aqui, esse gráfico aqui, ele fala o uso da água por setores, que é a agricultura, indústria e o uso doméstico, que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, em grandes setores, quais são eles? A agricultura, a indústria, os domésticos. Eu tenho aqui outro gráfico representando o consumo de água no Brasil. Esse gráfico representa o consumo de água mundial. Eu tenho aqui como acontece o uso em casa. Eu tenho também aqui o tema da pesquisa, ó, o uso do mau uso da água. Eu tenho aqui o valor de pesquisa, o caso hipótese, o objetivo geral e o objetivo específico. E é necessário que compreendemos da melhor forma esse objetivo, porque o objetivo geral da pesquisa é investigar os efeitos do uso. Então, o uso excessivo de água, ele acaba causando um grande desperdício. E esse desperdício faz com que faça falta para você realizar os seus simples afazeres do cotidiano. Então, é necessário preservar para cuidar. E quando nós cuidamos, nós temos a certeza que a água é importante. O uso consciente da água é essencial para garantir a sua disponibilidade e qualidade, evitando desperdício e poluição. Então, o que é necessário para a gente fazer e evitar o desperdício? É necessário que haja educação, que haja mudança de hábitos, a adoção de tecnologias mais eficientes, políticas públicas adequadas são fundamentais para combater o desperdício e garantir um futuro com água para todos. Eu vou repetir novamente: a educação, a mudança de hábito, a adoção de tecnologias mais eficientes e as políticas públicas adequadas são fundamentais para combater o desperdício e garantir um futuro com água para todos. Então, substitua seus objetos em casa. Tipo assim, se a sua descarga do vaso é uma quantidade excessiva de água, podemos estar aí fazendo a troca por outro mais eficiente. E também quando se fala em educação, o que seria essa educação? Educação tipo, você está no banheiro escovando os dentes, não deixa a torneira ali ligada da pia derramando água. Quando você for tomar banho, então, às vezes são práticas comuns que não necessitam de tantas tecnologias, porque nós entendemos como se dá esse processo em cidades do interior. Nem todo mundo tem acesso a tecnologias mais acessíveis, mais eficientes, mas quando se tem uma boa educação, quando você se tem boas práticas, você vai conseguir finalizar e entender que ao final daquele processo você conseguiu reduzir o desperdício. E a gente só percebe que a água faz falta quando você não tem para realizar os seus afazeres de casa e entre outros setores, porque a indústria agropecuária e os domésticos, que é nas casas, a gente sente muito quando não tem. E é isso, devemos cuidar dessa área para que tenhamos êxito, para que as gerações futuras possam desfrutar desse recurso tão importante para a vida humana, que é a água. Ela sempre foi, ela sempre será e continuará sendo um dos recursos mais importantes. Importante por quê? Porque sem a água não se tem vida. Sem a água nós não conseguimos. E nós entendemos o quê? Práticas sustentáveis que visam melhorar a preservação desse recurso. Uma das hipóteses interessantes trabalhada na pesquisa foi o uso inadequado da água aliado à falta de políticas públicas e falta de políticas de conscientização e gestão eficiente
intensificam a escassez hídrica e os desequilíbrios ambientais. Então, nós vivemos época em que os equilíbrios ambientais estão aí e só podem ser resolvidos quando todos se unirem, quando todos darem as mãos para ter sucesso e para ter êxito. E esse êxito a gente só consegue quando todos estão unidos e no mesmo só propósito. E o único propósito é cuidar desse recurso, evitar o desperdício e estar ali prontamente para cuidar daquilo que é tão importante, que é a água. E o principal objetivo da pesquisa foi identificar o problema de pesquisa, foi as hipóteses, investigar os principais fatores que contribuíram, o que contribui ainda hoje para esse desperdício. E tem educação ao usar esse recurso tão importante. E aqui eu finalizo um pouco dessa apresentação, dessa atividade especial que foi sobre a água, onde a pesquisa científica tem como objetivo problema da pesquisa, as hipóteses, objetivo geral, objetivo específico. E não esqueça que tem que ter um tema. O teu principal pressuposto é ter o tema e o teu problema de pesquisa. E é isso.